João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Abriu aí? Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. Oh Deus, te louvamos porque nós temos a Bíblia, a própria palavra do Senhor para nos ensinar, para nos instruir, para nos dar direção. Pai, te louvamos pelo privilégio que nós temos de todos os dias poder receber o teu ensino, poder, ó Deus, ler a tua palavra, ouvir a tua voz através da tua palavra. Ó Deus, te louvamos pela nossa igreja, te louvamos por esse ministério, ó Deus, e cremos que não viemos aqui à toa, não foi uma coincidência, não foi um mero convite. O Senhor trouxe cada um de nós aqui com um propósito, ó Deus, e em nome de Jesus, não deixaremos nada nos atrapalhar de receber do Senhor durante esses dias. Em nome de Jesus, declaramos que o nosso coração é terra boa, é terra fértil, que a palavra que o teu Espírito Santo semear nas nossas vidas venha gerar transformação, venha gerar mudança, venham gerar frutos que irão permanecer na nossa vida, a fim de glorificar o teu nome. Fala conosco, Senhor. Repreendemos tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção, para nos atrapalhar de ouvir o Senhor, de receber do Senhor, em nome de Jesus, amém? João 14, no verso 6, Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: eu sou o caminho e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, amém? É o caminho, é a verdade, é a vida. Tem um outro texto que eu gosto muito, se você quiser deixar marcadinho aí, deixa, mas vai lá em Mateus no capítulo 7. Ele faz, na verdade, aqui um resumo da vida cristã. Mateus 7, capítulo 7, versículo 13 e 14. Pode ler, amém? Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porém estreita é a porta e difícil o caminho, ou apertado o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Tem duas opções, e na nossa vida a gente tem essas duas opções. Não tem como a gente passar um período num caminho, pular para o outro. Você vai numa direção, você coloca um destino, é como se fosse o GPS mesmo. Só que o GPS, às vezes a gente erra, aí ele recalcula, não é? O Espírito Santo faz isso também, porque às vezes a gente dá uma errada na rota, vira errado, e aí o Espírito Santo recalcula para a gente voltar para aquele caminho estreito. Mas antes de começar o caminho, primeiro você tem que passar por uma... O que a gente leu aqui, gente? Eu estou divagando muito, vocês não estão conseguindo entender? Vocês têm que conversar comigo. O John Bevere que fala isso, que as pessoas precisam ajudar o pregador. Estou divagando muito? Tá dando para entender? Então vamos lá, me ajuda. Antes de escolher um caminho, segundo a Bíblia aqui em Mateus 7, você tem que passar por uma porta. Muito bem. E sabe o que diz? Eu não vou nem abrir aqui não, a gente vai ler junto no telão. Me ajuda aí, João 10, 9. João 10, 9. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Quem é a porta então?
Jesus! Jesus é a porta larga? Jesus é a porta estreita. Jesus é a porta. Então aqui ele está resumindo em 3 coisas, né? A vida cristã, o início, o meio e o fim. E eu não sei você, mas eu acho o meio super complicado. É no meio que tudo embanana. Por exemplo, toda segunda-feira é o dia oficial da gente começar a dieta, não é? Quantas vezes você já decidiu fazer dieta? Só eu? Não, gente, vai todo mundo, vai. Decidiu que ia fazer atividade física, comer saudável, não é? Decidir é fácil, a gente decide tanta coisa na vida. O difícil é o meio, né? É a gente ficar firme naquilo que decidiu para chegar lá no nosso objetivo final, para chegar lá no nosso destino. Tudo começa com a porta. Jesus é a porta. Se hoje para você chegar até aqui você passou por uma porta, você entrou por essa porta. Essa porta é o comecinho de tudo. É a nossa experiência de conversão. É quando a gente conhece o Senhor Jesus. E a palavra de Deus é tão maravilhosa. Deus é tão lindo que não importa nada do que você fez até você passar pela porta. Não importa o seu passado, não importa as coisas boas ou ruins que você fez até você passar pela porta. Eu não prestava, eu não valia nada, eu só fazia coisa ruim para os outros. Não interessa, você passou pela porta. Você entrou pela porta, você teve uma experiência com a porta, você teve uma experiência com Jesus, porque Jesus vem e o sangue dele lava, o sangue dele paga tudo. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, a partir do momento que você passa pela porta, a partir do momento que você tem uma experiência com Jesus, o sangue dele te lavou, ele já pagou a sua condenação, você não deve mais nada. Você passou pela porta, é a primeira experiência. E aí começa o Espírito Santo a aparecer nessa história. Quando a gente vai ter essa experiência com a porta, quando a gente vai passar pela porta, quando a gente vai ter a nossa experiência de conversão com Jesus, o Espírito Santo ele trabalha de uma maneira na nossa vida. Ele ainda não está em nós. E nós precisamos entender isso muito bem. Vai em João 14, lá onde a gente leu primeiro. Deixa eu ver, não sei se eu anotei, mas eu acho aqui. No no 16, Jesus começa a apresentar a pessoa do Espírito Santo para os seus discípulos. Eu rogarei ao Pai, versículo 16, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Quando nós ainda não tivemos uma experiência com Jesus de conversão, o Espírito Santo age na nossa vida sim. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem gera arrependimento no nosso coração. É o Espírito Santo que vem e nos convence do pecado. É o Espírito Santo que vem e nos aponta. E talvez, eu não sei se todos que estão aqui já tiveram essa experiência com a porta, se todos aqui já tiveram essa experiência com Jesus Cristo, de realmente tê-lo e recebê-lo como seu Salvador e Senhor. Porque antes disso acontecer, o Espírito Santo ele move, ele toca, mas ele não habita. Vocês entenderam a diferença? A melhor coisa que tem é quando a gente passa por essa porta. É quando a gente
levanta as nossas mãos e fala: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho do Deus vivo. Eu preciso do Senhor. Eu sou pobre, cego e nu. Eu sou pecador e eu preciso do Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. A partir daí começa uma nova vida. Como diz o apóstolo Paulo, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. A transformação começa. A partir daí, o Espírito Santo começa a fazer morada. O Espírito Santo começa a fazer morada. E nós começamos a trilhar pelo caminho, a andar pelo caminho. E o objetivo desse caminho estreito, desse caminho apertado, em algumas traduções diz que é um caminho difícil, o destino final desse caminho é fala, vida eterna. Vida eterna. Nós não estamos na nossa casa. Amém? No capítulo 14, olha o que o Senhor Jesus começa falando. Vocês conseguiram já situar qual que é esse momento aqui? Jesus estava naquele momento da última ceia com seus discípulos. Começou aqui, no capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus revela o seu traidor. E aqui, 14, 15, 16, Jesus está tudo conversando com eles. No 17 é quando ele começa a orar por ele, depois ele ora pelos seus discípulos. Aí no 18 ele se permite, ele deixa que o prendam. Então Jesus está preparando os seus discípulos, e olha o que ele fala: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. O objetivo nosso final, o que nos espera no final da nossa caminhada, que o apóstolo Paulo diz que nós devemos correr, a nossa corrida que nos é proposta, é a vida eterna, é estar com o Senhor, é ir para a nossa casa, Mas tem o meio, tem esse caminho que a gente passa por aqui. E algumas coisas que a gente precisa se atentar muito e saber diferenciar. A salvação, ela não depende das nossas obras, graças a Deus. A palavra de Deus diz que as nossas boas obras é como o quê? Trapos de imundície diante de Deus. Nem se a gente se esforçasse muito, a gente conseguiria merecer a salvação. A salvação é dom gratuito de Deus, é presente de Deus. Não é que é de graça, porque não foi de graça. O preço foi muito, muito alto, mas esse preço foi pago por Jesus. A única coisa que eu e você precisamos para passar por essa porta, a única coisa que nós precisamos para sermos salvos é crer em Jesus, é receber esse amor, é receber essa salvação dele. É um presente que ele nos dá. Podemos recusar, podemos. A escolha é nossa. Não nos custa nada, porque é um presente que ele nos dá. Mas quando nós começamos a caminhar com Cristo, aí já é diferente. Em Efésios 4, abre a sua Bíblia lá em Efésios. Vai lá para frente, Efésios capítulo 4. Verso 17. Sendo assim, pode ler ou espera um pouco? Espera um pouco. Efésios 4, 17.
Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulado, conforme a verdade que está em Jesus. Gente, isso é muito, muito sério. Todas as cartas de Paulo, elas foram escritas para a igreja. Para a igreja. Quando você estuda o livro de 1 Coríntios, Paulo começa a repreender a igreja, os membros da igreja, que estavam, eu não sei nem como, eles não estavam vivendo de acordo com o que está na palavra. É que eu estou vendo que tem pessoas mais novas aqui. Mas estuda, porque é para a igreja. Quando fala sobre adultério, quando fala sobre mentira, quando fala sobre roubo, você receber algo que não é justo seu, você pegar algo que não lhe é devido. Quando fala de calúnia, ele está escrevendo para a igreja. Tem antes do capítulo 13, porque no capítulo 13 Paulo fala sobre o amor, e na hora que você estuda tudo ali, você vê que o remédio para aquela igreja doente é o amor, e Deus é amor, então eu preciso trazer a vida de Deus no dia a dia da igreja. Mas quando você estuda antes daquilo, Paulo ele é muito duro, e ele fala, olha, é melhor você sentar e conversar com um descrente, com alguém que é ímpio, que é alguém que não serve a Deus, do que com aquele que entra na igreja, que senta no banco, que levanta a mão, que fala que é cristão, mas vive como gentio. Difícil é o caminho, é estreito. Eu não posso viver os meus dias aqui na terra como vivem quem não conheceu Jesus, quem não passou pela porta, quem não experimentou a graça da salvação. Um texto para você anotar e guardar. Ai, Jesus, deixa eu ver aqui onde que eu anotei. Eu anotei tanta referência aqui. 1 João. Olha o que diz. Se você, eu gosto de rabiscar minha Bíblia. Meus filhos não gostam. Eu fui ensinar eles a fazer devocional, levei uma bronca, porque eu gosto. Aí eu ainda puxo a seta, escrevo. 1 João capítulo 2. Olha o que o apóstolo João diz aqui, verso 6. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele. Você é ou não é discípulo de Jesus? A forma como eu lido na minha família, na minha casa, com os meus amigos, como eu lido na faculdade, na escola, na igreja, como eu lido com o meu aparelho celular, aquilo que ninguém sabe que eu vejo, aquilo que só eu tenho acesso, aquilo que às vezes eu estou vendo uma coisa no YouTube, e aí vem aquelas propagandas que é obrigatório, né? A gente tem que ver alguns segundos, né? Mas aí eu não pulo o anúncio, eu assisto até o final. Ninguém está vendo, eu não quis ver aquilo. A igreja está entendendo o que eu estou falando? O caminho.
Qual é o caminho que nós temos andado? Qual é o caminho que nós temos trilhado todos os dias? Quais são as escolhas que nós temos feito todos os dias? E aí eu quero te levar a pensar, além disso, eu estou falando de ter às vezes uma conduta imoral, sim, porque infelizmente a gente às vezes vê isso dentro da igreja. Não deveria, né? O apóstolo Paulo fala que o pecado não tinha nem que ser nominado no nosso meio. Lembra que eu falei no começo que quando a gente erra o caminho, a gente vira errado, o GPS recalcula? Lembra? E o Espírito Santo faz isso. Porque às vezes a gente erra mesmo. O apóstolo Paulo diz que o mal que a gente não quer fazer, esse a gente faz. E essa luta, gente, é até a volta de Jesus. O apóstolo Paulo falou, deixa eu ver se eu vou achar aqui. Hoje Deus foi trazendo tanta coisa no meu coração que eu fui anotando. 1 Coríntios 9, 27. Coloca aí para a gente ler junto. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Esmurro o meu corpo. A salvação não custou para mim e para você nada, custou para Jesus. A salvação foi um presente que Ele nos deu, mas andar pelo caminho, ser discípulo de Jesus, nos custa muito. É a gente todos os dias negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir. O apóstolo Paulo, eu esmurro o meu corpo porque é luta contra a nossa carne, é o espírito contra a carne. Porque segundo a palavra de Deus, Priscila, eu não sou isso que vocês estão vendo. Esse corpo aqui é um corpo corruptível. Ele vai ficar. A gente tem que cuidar bem dele? Tem, porque é morada de quem? Do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que tratar bem o corpo, porque é aqui que o Espírito Santo está fazendo morada por enquanto. Mas eu sou um espírito que habita esse corpo. Então eu preciso lutar contra a minha carne. Eu preciso lutar contra aquele desejo carnal. Eu preciso lutar contra a inveja. Eu preciso lutar contra o orgulho. Porque às vezes a gente fala assim de conduta, de vida, a gente pensa só naquelas coisas para a área moral, né? Aqueles escândalos. Mas e a inveja? E a falta de perdão? O rancor, a raiz de amargura. Nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos embaraça, de tudo aquilo que nos atrapalha a correr a carreira que nos foi proposta. Andar pelo caminho, andar na verdade, andar em Jesus. Foi para isso que Ele nos chamou. Tiago fala, né? Quando começa a discussão de fé e de obras, e sim, a salvação foi um presente de Deus, mas ele falou, me mostra a sua fé, que eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Quais são as obras que nós temos produzido? Ah, não, mas é de graça. Não, gente, a salvação é um presente de Deus para nós. Não é que ela foi de graça, como eu disse, Jesus pagou o preço alto, mas ela não custou nada para mim e para você. Mas o caminhar com Cristo, o andar pelo caminho estreito, requer que nós começamos a viver, como o apóstolo Paulo diz, de modo digno do Evangelho de Cristo. Cristão não pode ter dificuldade para perdoar, porque Cristo não tem dificuldade para nos perdoar.
Cristão não pode ter dificuldade de andar a segunda milha, de dar uma segunda chance, porque Cristo nos deu segunda chance. Para alguns terceira, quarta, quinta. Cristão não pode ter dificuldade de amar. Quantas oportunidades essa semana você perdeu de demonstrar amor para alguém? Porque às vezes você estava correndo com muita coisa para fazer, sem paciência, nervoso, furioso com alguma coisa. Você perdeu a oportunidade de demonstrar amor para alguém que te tratou mal, para alguém que te deu uma má resposta. Viver de modo digno do Evangelho, andar como Cristo andou, aquela obra da santificação, aquela transformação que é o Espírito Santo que faz. Quando nós recebemos o Espírito Santo, Ele passa a fazer morada em nós. Jesus disse que Ele ia ser o nosso conselheiro, Ele ia nos ensinar e nos guiar. Quantas vezes nós desprezamos o conselho do Espírito Santo? A sua vida realmente é guiada e dirigida pelo Espírito Santo? Você realmente é movido pelo Espírito Santo? Você trata as pessoas movido pelo Espírito Santo? Amém? A gente trilha esse caminho estreito. É difícil. É difícil. Jesus, lá naquele, começa capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. No finalzinho, se eu não me engano, é o último versículo do capítulo 16. Antes de Jesus começar a orar, Ele fala: olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, vai ser difícil? Vai. Esse meio é muito difícil. Lembra da tempestade que os discípulos passaram? Mas não aquela que Jesus ficou em terra e mandou eles atravessarem. Aquela que Jesus estava no barco. Quem é que lembra? Se eu não me engano, Marcos 4. Acho que é. Jesus fala para os discípulos, né? Vamos entrar no barco, vamos atravessar para o próximo lado. O que Jesus foi fazer? Foi dormir. Jesus estava cansado. No capítulo 5, o primeiro versículo é: chegando ao outro lado, né? Depois de terem atravessado e chegando. E aí tem aquela confusão lá do meio. E o meio é difícil, gente. Você sabe que você vai chegar lá, mas a forma como você passa por esse meio é muito importante. Vem a tempestade, e nós teremos muitas tempestades. E eu acho interessante, os discípulos acordam Jesus. Jesus, o Senhor não se importa que a gente venha perecer. Porque não era uma chuvinha não, gente. Já estava entrando água dentro do barco. A gente lê lá que estava quase virando. No meio dos discípulos, a gente não pode esquecer que tinham pescadores experientes, acostumados com tempestade. Se eles estavam com medo é porque o negócio estava muito feio, concorda? Não te importas que a gente vem perecer? Aí eu te pergunto, quantas vezes a gente entra na presença de Deus? Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não se importa. Você realmente acha que Deus não se importa? Você realmente acha que Deus está tipo, e aí daí? Ele morreu por você. E Ele não morreu por você hoje, que você está aqui buscando a presença dEle, querendo receber mais dEle, não. Sabe aquela época que você nem queria saber de Deus? Você falava mal de igreja, mal de crente. Jesus já tinha morrido por você naquela época, que Ele já te amava.
Ele já te amava. Ele sempre se importa. Mas é que no mundo, durante a nossa temporada aqui, nós vamos passar por tempestade, porque o mundo jaz no maligno, o diabo age no mundo, sim, porque o homem entregou para o diabo, quando o pecado entrou. Mas Jesus continua, tem de bom ânimo. Se você for pro original, tem de coragem e ousadia, porque eu venci o mundo. Tem de coragem e ousadia. Eu tô no seu barco, fui eu que mandei você entrar e atravessar. Vai chegar do outro lado, não preocupa. Tem de coragem e ousadia, tem de bom ânimo. É estreito o caminho, é apertado, mas continua, porque o destino é a vida eterna. Apóstolo Paulo nos ensina no livro de Hebreus. Vai comigo lá, Hebreus capítulo 12, e eu estou quase terminando. Vamos ler do verso 1. Portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, amém? Sabe um negócio ruim pra caramba? É você começar um negócio e parar no meio do caminho. É ruim ou não é? Você começa e para. Você começa uma mudança na sua vida. Você começa, quer ver um negócio que a gente sempre faz? Gente, eu acho que a gente sempre faz. Eu fazia. Quer ver um negócio que todo mundo aqui já fez? Você chega lá, você está passando por algum problema. Aí você entra para dentro do quarto, você fecha a porta, aí você fala: Deus, fala comigo agora. Quem já fez isso? Aí você vai de olho fechado e bota. Quando é um versículo, né? Raça de víboras. Não, tá errado, Senhor, peraí, vamos de novo. Tem coisa que a gente sempre faz, não é? Todo mundo já fez isso. A gente volta de encontros assim, e a gente volta determinado. Eu vou todos os dias ler a Bíblia, eu vou orar todos os dias, eu vou separar pelo menos um dia da semana para jejuar, e é só para buscar a Deus. Quem já fez isso? Só? Não, gente, então faça, tá? Mas quem já fez isso, ficou aí uma semana, 2 e depois parou? Eu já. A gente às vezes para no meio. Você sabia, e Paulo alerta Timóteo sobre isso. Continua aqui em Hebreus 12, eu vou ler para você. Em 1 Timóteo 1,19, Paulo orienta Timóteo a preservar a fé e a boa consciência para não se perder e naufragar na fé, como alguns. E aí ele cita no próximo versículo 2 lá, que ele fala: eu já entreguei para Satanás. Existem aqueles que começam a andar no caminho, mas que não guardam a fé. A boa consciência é aquele conselho do Espírito Santo. Todo mundo aqui, antes de pecar, o Espírito Santo incomoda o coração. Estou mentindo? Estou não. O Espírito Santo traz aquele incômodo que você pensa, é ou não é? Paulo fala isso para Timóteo, orientando Timóteo: não despreze, não perca, cuide para não perder a fé e a boa consciência, porque senão você vai naufragar, senão você vai se frustrar nesse caminho, você não vai conseguir chegar até o fim. E o nosso objetivo é chegar até o fim, o nosso objetivo é reinar com Cristo, amém? É subir com o Senhor, amém? Olha o que Paulo fala no verso 2, para você correr com perseverança a corrida que te é proposta, olhando fixamente ou firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha para Jesus, olha para Jesus.
quando você estiver se sentindo injustiçado nessa vida, quando você estiver com aquele sentimento, eu estou fazendo tudo certo, eu estou seguindo o que está na palavra, eu estou me empenhando, eu estou me aplicando e eu não consigo vencer, eu não consigo romper. Aquele outro ali do meu lado, o cara não faz nada, não é temente a Deus, é um doido e está dando certo na vida e eu nada. Faz isso não, não olha para o que está do lado. Não olha para o que está do lado, olha para Jesus. Olha para Jesus. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Uma vez eu ouvi um pregador falando isso, eu assustei, depois eu falei, ele está certinho. Falou, Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a ordem de Jesus. Ele vira para Jesus e fala, se é o Senhor, me manda ir encontrar contigo andando sobre as águas. Aí Jesus vira para ele e fala o quê? Vem. Aí ele sai, ele pisa e ele começa a andar sobre as águas. Só que a tempestade estava do mesmo jeito. A tempestade estava do mesmo jeito, o vento, a onda gigante, estava a mesma coisa. E a Bíblia diz que quando Pedro começa a reparar na força do vento, ele sente medo e ele começa a afundar. Se Pedro não tivesse tirado os olhos de Jesus, você já imaginou ele chegando até pertinho de Jesus, dando um abraço em Jesus? Olha fixamente. O que é olhar fixamente para um lugar? Eu já fiz balé, acredita ou não, gente, há muito tempo atrás. Muitos. E quando a gente ia fazer o giro, a gente estava aprendendo a fazer o giro, para a gente não perder o equilíbrio, o professor ensinava para a gente olhar fixo num ponto. Alguém dança? Tem muitas pessoas que dançam. Não é assim ou não é? Olha fixo. Você vai girar e você vai olhar fixo. Você não vai olhar para mais nenhum outro lugar, porque se você olhar, você vai perder o equilíbrio e você vai cair. Olha fixo, põe a mão no seu coração e fala, olha fixo para Jesus. Olha fixo para Jesus. Olha fixo para Jesus. Para de olhar para o que o outro está fazendo. Para de ter como referencial pessoas mundanas. Para. Ah, mas tem como o ímpio crescer, se tornar próspero e rico? Claro que tem, porque o mundo jaz no maligno. O que o diabo falou para Jesus na tentação, quando ele foi tentar Jesus lá no deserto? Ele ia dar o que para Jesus? Vamos, gente, vocês conhecem a Bíblia, vamos lá. Todos os reinos, né? E ele falou, porque tudo isso me foi entregue. A pessoa pode enriquecer servindo o capeta? Claro que pode. Mas agora me fala, você vai ficar com seus olhos, com seu coração, com a sua atenção voltado para as coisas terrenas, para as coisas passageiras? Olha fixo para Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você quer a vida eterna? O seu objetivo é chegar lá no fim, não como vencedor, mas como mais que vencedor em Cristo Jesus. Então olha para Jesus. Para de perder tempo olhando para as coisas que estão ao seu redor. Olha para Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos, e eu estou terminando, nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador de Cristo, representante de Cristo aqui na terra. Você imagina Jesus, pensa agora, sério, você imagina Jesus tendo algum pensamento negativo a respeito de alguma coisa? Sim ou não? Você imagina Jesus pensando alguma coisa de ruim sobre uma pessoa, um ser humano que Ele criou, que Ele amou, que Ele morreu por Ele? Então como que você, que segundo a palavra de Deus é embaixador de Cristo, só tem pensamento negativo? Só pensa coisas ruins a seu próprio respeito. Eu não vou dar conta, eu não presto para nada, nada que eu faço dá certo,
eu sou doente, eu sou limitado. Ah, essa situação aqui não tem jeito, é impossível. Ah, meu Deus, o Brasil, o que vai ser do Brasil? Você imagina Jesus tendo esse pensamento? Jesus tendo essa postura? Então você não pode se comportar de tal forma, porque você é um representante de Jesus aqui na terra. Você é embaixador de Cristo. Não, gente, não é pensar sobre nós mais do que nós somos. Romanos nos ensina isso. Mas eu preciso pensar a meu respeito como Cristo pensa. Eu sou alguém que tem valor. Eu tenho tanto valor que Jesus morreu por mim. Eu tenho tanto valor que Jesus escolheu me usar. Não preocupa, mas e o orgulhoso? Jesus vai tratar com ele, sabe por quê? Não é por quem eu sou, não é por quem você é por quem Ele é em nós. É por quem Ele é em nós. Lembre-se de quem você é em Cristo Jesus. Quando você estiver diante de um desafio, pense quem você é diante de Jesus. As circunstâncias podem ser difíceis, a gente pode ser perseguido, a gente pode ser injustiçado, a gente pode ser caluniado, pode. Coisa ruim acontece na vida de quem é temente a Deus, sim, aconteceu com Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões, tendo tudo certo na vida dele. Era o melhor funcionário que o rei tinha. Foi jogado lá por inveja dos outros. Eu acho que às vezes ele até pode ter pensado: Deus, o Senhor permitiu que eu estou aqui. Agora, uma coisa que eu acho incrível de Daniel, que aí é para eu e você criar vergonha na cara. O cara era super atarefado, tinha coisa demais para fazer. Ele era um dos 3 abaixo do rei, fazia parte lá dos 3 sátrapas, e a Bíblia diz que o rei estava pensando em colocar ele acima de todos os outros. Então ele tinha muita função, mas a Bíblia diz que por 3 vezes ao dia ele parava tudo e ia orar. E a gente às vezes na hora de dormir lembra que não orou. Vai, ora, dorme orando, acorda no outro dia, nem sabe se falou amém. E esse cara temente a Deus, consagrado, que 3 vezes ao dia parava tudo e orava, foi jogado na cova dos leões. E o que você acha que rolava de fofoca quando ele foi jogado lá? Você acha que todo mundo sabia da história? Que a notícia que foi espalhada até no meio dos judeus foi que ele foi preso porque ele orou 3 vezes de janela aberta. Alguma coisa esse cara fez de errado, hein? Para o rei jogar ele na cova dos leões. E deve ter desviado algum dinheiro, algum imposto que ele recolhia, alguma coisa. Gente, não tinha internet naquela época não, mas fofoca rolava solto. Ele parava. A gente vai ter isso? Vai. Por isso que a gente tem que manter os nossos olhos fixos em Jesus. Se Jesus foi caluniado, se inventaram mentira de Jesus, se humilharam Jesus, se perseguiram Jesus, se machucaram Jesus, por que não fariam isso comigo e com você? O caminho é estreito, o caminho é difícil, mas ele leva à vida eterna.